Quando estava no último ano do ensino médio, aconteceu algo que me marcou para sempre. Já estávamos naquela fase de desinteresse pelas aulas, querendo mais é que o ano acabasse logo. Nossa escola sempre valorizou muito os jogos de futebol, pois nosso time era bom, e numa cidade pequena e sem graça como a nossa, era o que tinha para fazer. Numa sexta-feira, enquanto estávamos numa aula eletiva que mais parecia uma piada, meu amigo JJ e eu aproveitamos para bagunçar um pouco. Tinha um jogo de futebol naquele dia, então planejamos ir. JJ, com seu jeito persuasivo, virou a cadeira para conversar com as meninas, Kayla e Ashley, convidando-as para o jogo conosco. Já conhecíamos elas bem, então não foi estranho convidá-las. JJ me deixou em casa depois da escola, e umas 4 horas depois, nos pegou e fomos buscar Kayla e Ashley. Paramos no estacionamento dos fundos da escola, perto da floresta, para beber um pouco antes de irmos para as arquibancadas. Chegando lá, garantimos lugares no topo para assistir ao jogo. À medida que o jogo avançava e escurecia, nosso time estava perdendo feio. Tão mal que muitos começaram a ir embora antes do jogo terminar. Decidimos ficar, planejando curtir o campo depois. Quando o jogo acabou e o campo esvaziou, percebemos que estávamos quase sozinhos. Decidimos então ir para o campo. JJ correu até o carro para pegar mais bebida. Já eram umas 10 da noite e ele sugeriu irmos para a floresta ao lado do campo. As meninas estavam com medo, mas achamos que seria divertido assustá-las. Quando percebemos que elas não nos seguiriam, corremos para a floresta, esperando que elas viessem atrás. O que de fato aconteceu. Nos escondemos para assustá-las, mas enquanto ríamos escondidos, JJ me fez olhar em uma direção. Graças ao luar, pudemos ver uma figura com roupas pretas e alta, a uns 15 metros de distância, entre 2 árvores. Era aterrorizante. Então ela falou com uma voz de mulher. Vocês não deveriam estar aqui. Ficamos parados, olhando para a figura, que parecia crescer e se aproximar rapidamente sem que víssemos seus pés se moverem. Sem ouvir passos, eu e JJ viramos e corremos até encontrar as meninas e todos fugimos para o carro. No carro contamos às meninas sobre a mulher alta na floresta. Se eu e JJ não tivéssemos visto juntos, pensaríamos que era uma aparição. As meninas ficaram assustadas, perguntando se estávamos brincando. Não estávamos. Observamos do carro para ver se alguém saía da floresta, mas ninguém saiu. A maior dúvida era por que uma mulher mais velha estaria lá sozinha à noite. Não era um lugar para caminhadas. Era uma área de floresta cercada. O resto da noite na casa de JJ eu deixo para sua imaginação. Naquele verão, quando eu estava trabalhando pela última vez na escola como zelador, aconteceu algo mais estranho ainda. Estava cortando a grama no pátio central da escola quando vi alguém em uma janela do andar de cima. Era uma mulher mais velha, olhando fixamente. Quando fui investigar, não encontrei ninguém, mas ouvi uma voz me chamando. Meu chefe e eu não encontramos ninguém, mas aquilo me deixou assustado. Conectei os 2 incidentes. E se o que JJ e eu vimos na floresta e o que eu vi e ouvi na escola estivessem relacionados? Desde então, acredito fielmente que minha antiga escola é assombrada por esta coisa. Não tenho outra explicação. Trabalhei por muitos anos no turno da noite de um hotel em Myrtle Beach, Carolina do Sul. Durante a alta temporada, não era tão ruim. Os visitantes eram principalmente famílias e coisas assim. Além disso, tínhamos segurança no local. No entanto, na baixa temporada, nos meses de inverno eram diferentes. As tarifas semanais baratas atraíam muitas pessoas estranhas. A ideia era ganhar dinheiro na entre-safra, alugando para os chamados pássaros da neve. Pessoas idosas aposentadas que vinham à praia por 1 mês durante o inverno. Mas nem sempre dava certo assim. As tarifas baratas possibilitavam que, digamos assim, pessoas indesejadas se tornassem residentes de longo prazo. Havia de tudo, desde laboratórios de metanfetamina ou outras drogas, também interrompia agressões físicas e tudo o que você pode imaginar. Trabalhando no 3º turno, eu conhecia pessoas interessantes. O frio significava que alguns sem teto vinham se aquecer e pegar uma xícara de café grátis. Eu não deveria deixá-los entrar,
Mas não consigo ser cruel. Deixava eles pegarem um café e se aquecerem por 1 minuto, contanto que não causassem problemas. Como você pode ver, o turno da noite no inverno rendia algumas histórias loucas e às vezes assustadoras. Tenho muitas delas, mas esta se destaca porque não acabou bem para mim. Na verdade, eu havia concordado em entrar 1 hora mais cedo na noite seguinte para ajudar a colega nova, que trabalhava no segundo turno. Em troca de ela trabalhar 1 hora a mais para mim outra noite, para que eu pudesse aproveitar o show de luta livre. Ironia do destino. Conheci Terry Funk naquela noite, uma lenda da luta livre conhecida por suas lutas hardcore e sangrentas. Mal sabia eu que estava prestes a experimentar esse tipo de violência de verdade. Era esperado que eu chegasse à meia-noite. Normalmente, eu começava às 11 da noite. Contei o caixa e ela me passou um resumo do seu turno, como de costume. Enquanto ela saía, meu amigo Andrew chegou. Ele trabalhava no turno da tarde na manutenção do hotel e nos outros 2 hotéis que nossa empresa possuía. Ele costumava passar depois do trabalho, pegava comida para nós e jogávamos World of Warcraft em nossos laptops após comer, já que o movimento era muito lento nessa época. Ele pegou meu dinheiro e estava se preparando para ir pedir a comida. Eu estava animado, contando a ele sobre o quanto me diverti no show de luta livre e mostrando a ele minha camiseta do Terry Funk, da qual eu estava tão orgulhoso. Estava voltando para o escritório para guardar a camisa quando ouvi o sino da porta, indicando que um cliente havia entrado. É verdade o que dizem. Se não entrou nenhum cliente numa noite, ele entrará quando você sair do seu posto de trabalho. Eu tinha me virado quando ouvi alguém dizer algo alto, mas ainda não conseguia entender o que tinham dito. Eu tinha acabado de chegar à porta quando vi Andrew cair na minha frente. A próxima coisa que sei é que um cara apareceu atrás de mim e me acertou na cabeça com um cano de aço curto na mão. Isso me atordoou e eu caí de joelhos. A próxima coisa que me lembro é que ouvi o outro cara, que eu não tinha notado até esse momento, dizendo que eu tinha tentado escapar para chamar a polícia. Eles saíram pela porta. Finalmente consegui me levantar. Tentei ligar para a polícia do telefone do escritório dos fundos, mas estava com problemas. Bati nele, frustrado. Estava machucado, assustado e realmente surtando. Imaginei que eles poderiam voltar, então corri e tranquei a porta. Não sabia onde Andrew tinha ido, e isso me preocupava. Liguei para a polícia, o sangue começou a escorrer pela minha cabeça, e eu disse ao operador que tinha sido atacado e precisava de um oficial de polícia e uma ambulância. Eles contataram o outro hotel que administrávamos e informaram ao gerente da noite, chamado Travis, que cuidava dos 3 estabelecimentos, sobre o que aconteceu. No início, ele achou que eu estava brincando, pois costumávamos pregar peças uns nos outros quando estávamos entediados. Finalmente o convence de que não era uma piada. Ele disse que iria trancar o hotel e iria ao meu encontro. Uma ambulância chegou e eu abri a porta. Foi nesse momento que descobri que, depois de terem dado um soco e derrubado Andrew, ele conseguiu incrivelmente pular sobre a mesa e fugir, justo quando um policial passava por lá, o qual ele gritou para pedir ajuda. Acabei no pronto-socorro, onde tive que levar 10 pontos na cabeça e me deram morfina para a dor. Eu não tinha como ir para casa depois de ser tratado, mas os médicos e enfermeiros se compadeceram de mim e pagaram um táxi. Meu plano era voltar ao trabalho, pois era dezembro e o Natal estava chegando. Eu tinha 3 filhos e precisava de todas as horas de trabalho que pudesse conseguir. Quando voltei ao hotel, o cara de TI, Ted, estava lá com sua esposa, Bárbara, que também trabalhava na recepção. Ela ficou chocada ao me ver, pensou que eu ainda estaria no hospital. Achei que só tinha sido atingido na cabeça depois de ser socado, mas o vídeo, que Ted estava puxando para a polícia, mostrou uma história diferente. Depois que fui ao chão de joelhos, o cara me atingiu não apenas 1, mas 10 vezes. Continuei tentando pegar o cano e levantar por algum motivo, não me lembro disso. Acho que estava desmaiado em pé. Ele continuou me socando e me batendo com o cano até seu amigo dizer que Andrew tinha escapado e chamado os policiais. Os 2 então correram para fora. Me deram um quarto no outro hotel e Ted e Bárbara me levaram até lá, pois eu não estava em condição de dirigir por causa da morfina. Eles também me deram 1 semana de folga remunerada para me recuperar. Eles me mudaram para o outro hotel no turno da noite por 1 mês,
caso estivessem atrás de mim especificamente. Nunca descobrimos por que escolheram me atacar. A polícia achava que poderia ser uma tentativa de roubo armado frustrada, por causa de Andrew ter escapado e eu simplesmente não cair no primeiro golpe. Isso me deixou abalado, mesmo trabalhando no outro hotel. Quando voltei ao trabalho no turno da noite, ainda ficava nervoso toda vez que o sino da porta tocava. Não podia me dar ao luxo de sair, como disse, eu tinha 3 filhos para sustentar. Nunca pegaram os caras, pelo que sei. Um detetive parou cerca de 2 meses depois, quando eu estava trabalhando no segundo turno, e me mostrou várias fotos de suspeitos, perguntando se algum deles me parecia familiar. Não tinha conseguido os ver no dia do ocorrido, pois tudo aconteceu tão rápido. Eu tinha visto o vídeo que não era da melhor qualidade. Mesmo assim, 2 deles me pareciam muito familiares. Apontei-os e ele me perguntou o quão certo eu estava. Honestamente, falei uns 85%. Ele então gritou e perguntou se eu queria que alguém fosse preso por tentativa de assassinato, com base em 85% de certeza. Fiquei atônito em silêncio. Eu era a vítima. Fui atacado sem motivo, e ele estava gritando comigo. Não era minha culpa que estava ocupado demais, sendo atacado e não consegui os ver. Não trabalho mais no hotel no turno da noite, e estou feliz por isso, pois descobri que é simplesmente muito perigoso. Estava em casa por 3 dias em uma mini-férias do trabalho. Moro numa área muito rural, cerca de 1 hora da cidade. Honestamente, não tirei esses dias de folga por nenhum motivo particular. Acho que só estava sentindo que precisava de uma pausa. Foi no meu primeiro dia de folga, enquanto ficava em casa assistindo TV e fazendo algumas outras pequenas coisas pela casa, que por volta da hora do jantar, ouvi alguém bater na porta da frente. Levantei do sofá e olhei para o relógio, vendo que eram 19 horas. Era estranho alguém estar na minha casa em geral, mas dado o horário, era ainda mais estranho. Caminhei até a porta e a abri um pouco. Um homem estava na soleira, sorrindo para mim. Ele parecia um cara qualquer, sem características especiais. "O que você precisa?" perguntei, olhando por trás dele e notando que não havia carro ou caminhão na minha entrada. O homem manteve o sorriso enquanto contava uma história sobre um acidente que ele disse ter sofrido há poucos minutos. Ele disse que estava na estrada que conecta a minha entrada quando alguém bateu em seu carro e fugiu, deixando-o abandonado e tendo que vir pedir minha ajuda. A forma como ele descreveu, e apenas olhando para ele, as coisas não pareciam fazer sentido. Minha entrada é distante da estrada, e as chances de ele ter sofrido um acidente bem na entrada eram quase nulas em uma estrada tão vazia. Disse a ele que chamaria a polícia se ele quisesse, mas o homem recusou. Ele disse que queria emprestar meu telefone para ligar para sua esposa. Levei alguns segundos para responder porque estava inseguro sobre a situação e isso me fez ficar nervoso e dizer não a ele. Disse que chamaria a polícia e ponto final, mas o sorriso do homem desapareceu enquanto ele dizia "não se preocupe com isso" e se afastava do pórtico. Fechei a porta e então olhei pela janela enquanto o homem descia a entrada e desaparecia na escuridão. Após um momento, chamei a polícia só por precaução. Cerca de 20 minutos depois, recebi uma ligação deles dizendo que não havia sinais de qualquer acidente na estrada. Fiquei acordado até tarde aquela noite, olhando pelas janelas e me sentindo um pouco inquieto. Mas uma vez que chegou por volta da meia-noite, estava cansado demais para ficar acordado. Subi para o meu quarto, me preparei e fui dormir, caindo no sono rapidamente. Lembro de ter acordado freneticamente, mas sem entender o porquê, como se tivesse ouvido algo enquanto dormia, mas não acordei rápido o suficiente para compreender. Olhando, eram cerca de 3 horas da manhã. Levantei da cama e caminhei até a porta para escutar por qualquer som no resto da casa. Estava quase tudo silencioso, mas pude ouvir um leve som de arrastar vindo de algum lugar lá fora. Caminhei cuidadosamente pelas escadas para verificar, pensando que provavelmente era apenas um arbusto roçando na casa. Mas, ao chegar ao corredor de baixo, percebi que o som estava se movendo. Estava indo ao longo da borda da casa e em direção à frente. Meu coração começou a acelerar enquanto tentava me assegurar de que tudo estava bem, mas então o arrastar parou
e apenas um momento depois ouvi uma batida na porta. Fiquei parado no final do corredor, olhando fixamente para a porta da frente, aterrorizado com quem quer que estivesse lá fora. Após alguns segundos, me afastei e fui até uma pequena janela ao lado da casa que tinha uma visão do pórtico. Através das persianas, pude ver 2 homens, ambos vestidos com roupas escuras e ambos segurando algo em suas mãos, parecendo ser ferramentas ou armas de algum tipo. Meus olhos se arregalaram de medo enquanto recuava e andava silenciosamente de volta ao meu quarto. Mais batidas ecoaram pela casa enquanto eu ligava para a polícia e me trancava dentro do quarto. As batidas se transformaram em pancadas pesadas. Eu sabia imediatamente do que se tratava. Era o que eu temia. Eles estavam tentando arrombar a porta. Pancada após pancada, sem parar, por mais de 5 minutos, eles bateram na porta, sacudindo toda a casa. Então, a operadora do telefone finalmente disse que um policial estava chegando à minha casa, e nesse mesmo momento, todas as pancadas cessaram. Quando o policial chegou, ele disse que não viu nenhum homem na minha porta. Eles devem ter corrido justo antes de ele poder vê-los. No entanto, a porta estava praticamente destruída. A madeira estava dobrada e rachada. Apenas a fechadura ainda estava no lugar. Tive sorte de a polícia ter chegado rápido o suficiente, mas acho que também fui inteligente por não ter ajudado aquele homem. Suponho que, se tivesse ajudado, só teria acelerado seus planos para fazer o que quer que estivessem tentando fazer. Mesmo hoje, ainda me preocupo com eles, voltando.